Olá, boa noite. Boa noite, Pamela, Ellen. Olá, que bom ter vocês aqui nessa noite tão especial. Que o Senhor fale profundamente ao coração de vocês, viu? Vai ser um tempo muito especial. Ei, Ana, a Ana já tá aqui na área, a nossa terapeuta já tá aqui. Meninas, fiquem à vontade. Por favor, envie para outras meninas, porque é um assunto muito relevante, algo que a gente tem que ajudar mesmo as outras mulheres. Boa noite, Pamela. Muito bom ter você aqui. Nós vamos trocar, se vocês quiserem perguntar, falar, e a gente vai conversando nessa noite. Eu vou me apresentar. Muito prazer, eu sou a pastora Renata, eu sou criadora do conteúdo digital Juntas na Jornada. Deus colocou esse projeto no meu coração para ajudar as mulheres imigrantes, para as mulheres que estão passando esse processo migratório. Desde a saída eu converso com algumas que estão se preparando para vir, outras que já acabaram de chegar e estão nesse processo de adaptação, outras que estão passando mesmo por alguns percalços durante esse processo, que a gente sabe que não é tão simples, mas é para as fortes. E Deus tem abençoado, eu tenho estado muito feliz com o resultado. Muitas mulheres têm conseguido alcançar coisa que eu não imaginava. Deus tem me levado a lugares que eu não imaginava, alcançar pessoas que eu não imaginava. E o desejo do nosso coração, através desse projeto, é ajudar emocionalmente e espiritualmente as mulheres que estão passando por esse processo. Então a gente tem um grupo, que é o grupo do WhatsApp, Juntas na Jornada. Se você ainda não faz parte, eu te convido a entrar e a fazer parte desse grupo. Eu tenho um link aqui na minha bio. Lá a gente coloca alguns vídeos, algumas coisas, eu consigo entender um pouco do que está acontecendo. Às vezes o grupo fica aberto, às vezes o grupo fica fechado, mas a gente vai trocando os assuntos. Nós temos live toda primeira segunda-feira do mês e temos o nosso encontro virtual, que todas vocês no grupo são convidadas, sempre o link é disponibilizado no grupo. Os nossos encontros, onde a gente conversa, onde a gente troca algumas coisas, é disponibilizado no grupo. Então, vem participar com a gente, convide uma amiga a estar conosco. Os grupos são muito proveitosos, a gente conversa sobre diversos assuntos. A gente tem falado bastante de ansiedade, que é algo que vocês têm proposto para mim. E nessa noite eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder de alguma forma ajudar. Espero mesmo que essa live alcance seu coração, que possa te dar informações relevantes, que possa te ajudar de verdade, ok? Uma alegria mesmo ter vocês aqui. Gabi, vai colocando para mim, gente, aonde vocês estão. A Gabi, a Marília, de que país que vocês estão falando, para eu conhecer vocês um pouquinho mais, para a gente poder ir trocando. Algumas no grupo a gente já vai conhecendo, que vão chegando. Tinha uma turminha da Itália. Não fica com vergonha não, do Porto. Tá aqui pertinho de mim, eu estou em Braga, Portugal. Em Lisboa, oi Ellen. A Gabi tá na Finlândia. A minha amiga entrou aí, tá no Brasil. Marília tá no Porto também. Tudo bem, Marília? Do México, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. De Toronto, no Canadá. Que alegria poder conhecer vocês, de alguma maneira estar conectada com vocês. Muito bom, muito mesmo. Fico muito feliz, confesso que até emocionada. Muito legal. Meninas, de Braga, Gabriele, Ana Gabriele, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda também à nossa live. Bom, a gente fez uma enquete lá no nosso grupo, no Juntas na Jornada. Se você não participa, entra lá. E nessa enquete eu coloquei algumas coisas sobre sentimentos e emoções que gostaríamos que conversasse um pouco mais. Nós tivemos algumas sequências de malas emocionais. Se você não viu, tá lá, tá no YouTube, que é o Pastora Renata Juntas na Jornada, tá lá se você quiser assistir. Tem também aqui no nosso Instagram sobre malas emocionais, como livrar dessas malas emocionais, como identificar essas malas.
Então vale a pena você entrar lá, olhar. E aí dentro dessas malas emocionais, o que nós vamos jogar fora é a ansiedade. E a Ana Rebeca, a Ana Dias, terapeuta, vai ajudar a gente nesse momento. Eu queria convidar aqui a Ana Dias. A Ana Dias, ela é terapeuta. Ana, pode fazer a solicitação para mim, para a gente conversar um pouquinho? E eu queria muito que vocês podem colocar aqui as questões de vocês, o que trouxe vocês para essa live, o sentimento de imigrante, vocês podem colocar. E ali nós, mais uma vez, venceu a ansiedade. E aí a gente conversou um pouco sobre isso e agora a gente vai fechar a live. E um outro assunto lá que foi que também ficou quase empatado com a ansiedade foi: todo mundo se dá bem, menos eu. E nós vamos conversar sobre isso, sobre esses sentimentos também. Mas hoje nós vamos conversando aqui sobre a ansiedade com a terapeuta Ana Dias. Tá, não chegou aqui não, Ana, a sua solicitação. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Se eu vou saber fazer isso, gente, porque eu não sou muito tecnológica, gente. Tenha paciência comigo. Estou aprendendo. Eu tô feliz, tô até de camiseta, ó, bonita, do Juntas na Jornada. Tô animada. Conseguiu, Ana? Enviei. Aqui tá para mim que eu enviei. Meninas, se vocês puderem enviar esse link para alguém, isso ajuda também o Instagram a mandar para mais mulheres, tá? Me ajuda aí. Me ajuda a alcançar mais mulheres, gente. Me ajuda a ajudar mais mulheres, mais pessoas, em nome de Jesus. Vou tentar de novo, Ana. Aqui para mim já tá. Foi de novo. Ó, para mim já foi, Ana. Oi, Sami, boa noite. Para mim já foi de novo. Quer trocar de perfil? Oi, Ana Luísa, tudo bem, Aninha? Deus te abençoe. Nós estamos aqui tentando só a Ana Dias, a terapeuta, entrar, gente, que a gente já vai direto no assunto, sem enrolação. Nós vamos direto, só tá dando alguma coisa no link dela aqui que não tá indo. Ô, meu amor, manda beijo. Tá, vê no outro perfil então. Então vou colocar aqui, Ana Dias. Foi, mandei, Ana, nesse aí agora. Desi, minha amiga do Brasil, um beijo para você. Oi, Ana. Ah, agora sim. Que bom te ver com esse rostinho bonito. Tudo jóia. Deixa eu te apresentar, Ana, para o pessoal. A Ana Dias, ela é terapeuta, ela ajuda a mulheres em desenvolvimento emocional e mulheres que querem romper com o passado. É isso, Ana? Exatamente. Olá, mulheres lindas, boa noite a todas. É exatamente isso, gente. Eu sou terapeuta, né? Voltado para o público feminino. E o meu trabalho aqui é justamente ajudar nas questões emocionais, no desenvolvimento e aquele traumazinho, né? Que a gente às vezes acaba carregando e acaba travando a nossa vida. Então, o assunto de hoje é muito pertinente sobre ansiedade, ainda mais com relação a mulheres, né, que decidiram ou que querem imigrar, estão vivendo num outro país, e aí acaba que é uma realidade diferente, né, da nossa origem. Então, isso afeta muito, assim, a nossa ansiedade, os nossos comportamentos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Que bom. Ana Dias também é imigrante em Portugal, 3 anos e meio, isso? Vou fazer 3 anos em novembro. Faz 3 anos em novembro e tá numa gestação gemilar, gente. Olha como é que ela tá maravilhosa, o rostinho dela, nem parece.
Tá linda, uma grávida linda, e tá numa gestação e tá passando por essa fase linda da vida dela, que em outro momento ela vai vir aqui compartilhar com a gente sobre gestação durante a imigração, né? Como que fica Isso. essas emoções. Mas agora nós vamos falar sobre ansiedade, Ana. E eu queria que você falasse comigo o que que é ansiedade. Começa explicando para nós, por favor. Bom, a ansiedade, ela é uma parte natural do nosso corpo, né? Então, assim, todo mundo tem ansiedade. Até porque ela foi criada, por Deus para justamente nos proteger. Ou então, a ansiedade no nível fisiológico normal, o nível de ansiedade, ela nos protege, ela nos deixa em alerta. Mas quando ela desequilibra, ou seja, quando eu me encontro numa situação, aquela, eu não sei se vocês já ouviram falar, aquela famosa situação de fuga ou luta, o seu corpo entra nesse estado e aí ele pode te paralisar. E muitas questões da sua vida, às vezes das suas escolhas, você não consegue pensar com clareza por conta dessa ansiedade negativa. Porque Entendo. muita gente fala, né, que a ansiedade ela é algo ruim e tudo mais, só que não, a ansiedade ela tá aí justamente para nos trazer uma reação, para a gente pensar, agir. Só que quando a gente não consegue entender o nosso meio, o que está acontecendo, aí sim, ela pode virar essa ansiedade aí negativa e nos paralisar. Entendo. A Nathalie tá falando, não puedo ver nada. É, você não tá vendo a gente, Nathalie? Nathalie. Ou tem mais alguém assim também ou não? Só me dá o retorno aqui. Então, Ana, você estava falando comigo que a ansiedade é algo natural que a gente tem como outros sentimentos. O problema é como a gente desenvolve. Então, um exemplo assim, se eu tenho uma prova amanhã e eu fico ansiosa, tá tudo bem. Tá, tudo bem, mas aí depende. O quanto você se preparou para essa prova? Porque aí tem aquela ansiedade de, nossa, estou na expectativa de que vou tirar uma nota muito boa, ou então tem aquela ansiedade, meu Deus, eu estudei, não me preparei, não sei como é que vai ser. Então vai depender muito da forma que você se prepara para cada tipo de situação. E aí por isso que o nosso corpo reage. Entendo. Aquele filminho do Divertidamente, ele é muito bonitinho, né? E ele vai colocando como que a ansiedade, ela chega pequenininha, ela começa e daqui a pouco ela vai tomando toda conta daquele painel de controle. Você já assistiu, com certeza, né? Já adoro. É, muito bom. Eu acho um dos filmes mais fantásticos. E ela vai tomando conta e vai tomando conta. A ansiedade tem como a gente não dá espaço para ela, Ana? A ansiedade tem como a gente controlar. Então, existem certos níveis de ansiedade. Tem aquela ansiedade que você já conhece o seu ambiente, então você já conhece a reação das pessoas, você já conhece o meio que você convive, e aí, dependendo da situação, vai bater aquela ansiedade, por exemplo, no trabalho. No trabalho tem, às vezes acontece algo inesperado que não está no seu controle, mas você está habituado naquele ambiente. Agora, é diferente de quando você imigra, né? Na maioria aqui da situação, você está num novo país, está numa nova cultura, muitas vezes numa nova língua, e como captar isso tudo? Como reagir a a essas emoções, né? E aí, por isso que é necessário você tentar se preparar antes, entender o ambiente que você tá. Se você não conseguir bater aquela crise, meu Deus, tá batendo ansiedade, o que que eu faço? Parar, respirar fundo, que mais para frente a gente vai falar sobre algumas técnicas para a gente tentar resolver e tentar equilibrar assim esse nível de ansiedade. Então tá, então deixa eu entender. A imigrante, quando ela está preparando a mala dela para ela vir para esse novo tempo, essa ansiedade ainda está num nível normal, porque é a ansiedade do novo e tá tudo Exato. certo. O problema é quando chega e essa ansiedade começa a tomar conta e governar aquilo que ela está sentindo aqui e atrapalhar todas as outras emoções. Exatamente, porque imagina, quando você é que nem um carro desgovernado mesmo. Se você não tem o controle ali, você vai bater num poste, você pode causar um acidente, né? Então, assim, como é que eu controlo essa ansiedade dentro de mim? Primeiro é mapeando o que que eu vou fazer, né? Quais são os passos que eu vou tomar
Ou então, quais as decisões que eu vou tomar no meio que eu tô? É pensar, tentar pensar com clareza. Eu acho que quando você pensa com clareza, você consegue controlar essa ansiedade, não só no sentido da imigração, mas em todos os sentidos da vida mesmo, né? Das escolhas, das decisões. Então, assim, num primeiro momento, a ansiedade ela bate forte mesmo, né, na gente, mas aí, não, peraí, quem está na sala de comando ali? Quem vai controlar a ansiedade? É ela ou eu? Então, é Sim. ter essa decisão em conta, né? Entendo. E a ansiedade, a gente pode definir ela, a depressão a gente define como grosseiramente, ou assim, rapidamente, para a gente entender como excesso de passado. A pessoa que tem uma depressão profunda, ela fica presa no passado, presa naquilo que ela viveu, ela vive presa a lembranças que ela não consegue. E a ansiedade, ela é o excesso de futuro. A pessoa fica ansiosa pensando em mil coisas que talvez nunca aconteçam na vida dela. Não é isso? Exato, exatamente. A ansiedade é aquele excesso de expectativa, né? Então, assim, eu vou, vai dar certo, vai conseguir, vou conseguir. E aí, muitas vezes, tem situação que acontece na vida normal e não é de acordo conforme a gente imaginou. E aí vem a ansiedade. E aí essa ansiedade vai e nos trava. Por quê? Caramba, eu vim para tal lugar achando que ia ser de uma forma, criei várias expectativas e não aconteceu do jeito que eu planejei, não consegui o trabalho que eu queria, tal documento não consegui, e aí isso vai e frustra. E aí, como ligar? Porque a intenção toda é, tem a ansiedade ali, mas também a ansiedade é como lidar com as situações que surgem da ansiedade. As frustrações, a falta de realidade, né? Então, é mesmo ter essa intencionalidade do tipo, nossa, eu tô ansiosa. Ou então, tem coisas que estão fora do meu controle, mas o que que eu posso fazer para pelo menos tentar entender e começar a organizar aqui o que está fora do meu controle? Porque tem muita coisa que, às vezes, a gente não consegue controlar, não tem jeito. E aí a gente parte para quê? Para fé, né? Para oração, para tentar entender ali o que está acontecendo, ou então buscar ajuda com pessoas que já passaram por aquela situação. Mas assim, a questão toda é não se deixar travar pela ansiedade, porque foi o que a senhora falou, a ansiedade ela é uma expectativa muito grande do futuro e aí acaba se frustrando. E aí o que que acontece? Da ansiedade vem para uma depressão. Porque aí fica com saudade do passado. Caramba, vivi isso, parece que lá atrás era muito melhor do que hoje, né? Parece que antes eu tinha, acontecia, dava certo. Só que tudo que é novo traz esse tipo de medo. Tudo que é novo, tudo aquilo que ainda eu não vivi, traz essa expectativa, esse medinho assim interno, né? Então é Então, como saber lidar. então, para o imigrante, talvez, assim, um conselho, às vezes até pastoral, e você fala aí como terapeuta, é colocar pequenos objetivos para que você vá vencendo os seus pequenos objetivos. Às vezes você chega na nova terra, nesse novo tempo, ninguém sai de uma terra com uma expectativa de uma coisa ruim. A gente vai sempre esperar que algo bom, que algo novo aconteça, que algo novo venha. E aí, o bom é a gente colocar pequenos objetivos para que a gente possa ir vencendo e ficando feliz com as pequenas alegrias. E quando você vê a escada que você vai subindo, quando você vê e olha para trás e fala, uau, já subi, mas foi degrauzinho por degrauzinho. Se a gente coloca já uma meta muito alta para aquilo que a gente está esperando, para esse novo tempo, e se a gente não consegue, isso eu falo por mim também, a gente acaba se frustrando. A gente acaba vivendo uma vida ansiosa, preocupada com mil coisas que talvez nunca vão acontecer e acaba se frustrando. Que é o assunto que a gente vai falar depois, no outro dia, que é todo mundo se dá bem, menos eu. Porque às vezes a gente coloca essas metas muito altas e deixa a ansiedade entrar. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, ai, mas quais pequenas atitudes eu posso tomar no meu dia a dia para que eu consiga, né, tentar controlar esse sentimento, às vezes que está descontrolado, a ansiedade. Gente, são coisas bobas do dia a dia, como, por exemplo, fazer uma caminhada, né, cuidar.
de você. Ou então escrever num diário, num caderno. A pastora até coloca lá no grupo, né? Escreva no diário como é a sua rotina, a sua vida, o que você está sentindo. Isso ajuda demais também a você passar por um papel o que você está sentindo. E escrever pequenas metas, né? Às vezes a gente cria muitas expectativas, mas o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? Porque assim, a gente não tem controle do nosso futuro, o passado já passou, a gente só tem controle do quê? Do presente, do hoje. Então, eu sempre falo também com algumas clientes que eu atendo que a gente só consegue resolver a nossa vida no hoje, ter intencionalidade no hoje. Então, o que eu posso fazer hoje por mim? O que eu posso resolver no hoje? Porque às vezes a gente fica muito no futuro, no amanhã. Ai, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que isso não depende 100% da gente, depende do agora, do aqui e agora, né? Então, Ana, a gente começou falando que a ansiedade, ela é um sentimento saudável que Deus colocou na gente, ela é um sentimento bom. Ok. Que sinais que eu tenho que ficar alerta? Quais os sinais que o meu corpo, que minha mente, que minha vida dá quando eu preciso de ajuda? Quando eu já, assim, eu preciso de um profissional agora me ajudando. Eu passei do limite um pouco, eu preciso de uma ajuda. E eu quero lembrar as meninas que pedir ajuda, gente, não é sinal de fraqueza. Muitas acham que isso é sinal de fraqueza, mas não é. Então, Ana, fala assim para mim, por favor, e bem explicadinho para as meninas, quais os sinais que elas precisam estar atentas e alertas. Certo, eu até separei aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, tô sentindo que eu tô ansiosa, ou então muitas vezes a gente não consegue perceber devido à demanda do dia a dia, filho, trabalho, outros compromissos. E quais sinais, então, palpáveis, visíveis? Aí eu anotei aqui, seria coração do nada começa a ficar acelerado, dá palpitação. Ai, tô tendo um ataque cardíaco. Tá indo muito depressa o meu coração, do nada. Ali é um gatilho de ansiedade que acionou. Outro Tá, olha exemplo. para mim aí, Ana, que a Júlia escreveu alguma coisa sobre isso, mas o meu não estou conseguindo ver mais. Você consegue Deixa eu ver? ver. Antes de vir para cá, eu estava tão ansiosa que refletiu no meu corpo, me deu alopécia. Mas hoje eu estou muito bem, mas na época foi bem difícil, isso antes de estar aqui. Exatamente. Então, assim, né? Existem também doenças, isso tanto na medicina quanto na psicologia, que são chamadas psicossomáticas, que quando você tem algum peso na sua alma, ansiedade, depressão, alguma tristeza profunda, ele reage no seu corpo. E a alopécia é um tipo de sintoma da alma, né? No sentido de estresse e tudo mais. Então, eu falei de palpitação, quando o seu coração do nada começa a palpitar muito, de repente, às vezes você está fazendo compras, ou então você está em casa, está no trabalho, e aí dá aquela crise de ansiedade. É algo que tem que ficar de alerta. Medo constante de que algo ruim vai acontecer. Às vezes fica com aquele pensamento, ai, vou ser demitida. Ou então, ai, como é que vai ser mês que Sem vem? Como é causa que vai nenhuma, Ana, é isso? A pessoa começa a pensar, mas sem ter causa nenhuma. sem ter causa nenhuma. Ou então foca muito em algum problema muito específico. E aí fica com aquele medo constante que pesa ela. Ou seja, ela não consegue dormir direito, ela não consegue ter um dia agradável, ela já acorda pensando no problema. Então, assim, quando a gente abre os olhos, naturalmente a gente agradece, né? Ai, que bom, mais um dia. Só que não, essa pessoa ela já acorda focada no problema, já acorda se sentindo pesada, mal. Então, esses pensamentos negativos acabam invalidando os sentimentos bons que ela poderia ter de resolver uma questão. Mas aí isso também é uma causa da ansiedade. Um outro exemplo, quando a pessoa ela se sente muito para baixo, muito triste, quer se isolar, quer ficar sozinha, sente tristeza o tempo todo, ou então não sente mais prazer em fazer nada, estou desanimada, não consigo fazer nada. Isso também é um sintoma da ansiedade, né? Porque simplesmente a pessoa acaba deixando de viver, acaba deixando de resolver as coisas,
acha que tudo está acabado, não consegue fluir para a vida. Então, isso é um sintoma também de ansiedade. E aí, nesse momento, quando essa pessoa consegue entender isso, ela precisa procurar ali uma ajuda de um psicólogo, terapeuta, um aconselhamento pastoral, se a pessoa está numa igreja, para tentar melhorar ali aquelas emoções que ela está sentindo. Entendi. Sempre você falou de aconselhamento, né? Eu estava lembrando, né? Porque a Bíblia fala para a gente confessar as nossas culpas uns aos outros e orar um pelos outros para que sareis. E o falar faz muito bem. O que acontece é que às vezes na vida da imigrante, aquela amiga já não existe mais, o que ela conversava e que ela falava as coisas que ela sentia, colocava para fora, já não consegue confiar em outras pessoas porque está nessa construção de relacionamento, como que eu vou me expor? E aí acaba guardando tudo dentro dela, não consegue colocar para fora, e acaba tendo essas manifestações no corpo. Aqui a Clélia está falando assim, sou muito afetada por alergia quando fico ansiosa. Você chega a mostrar assim, polar, Clélia? Fica toda vermelha? O que você fica mais especificamente no seu corpo? Então, assim, essa falta também, né, Ana, da amiga, porque existem coisas que vão ter que ser profissionais. Existem um grau, porque se a gente tem problema de coração, a gente procura o cardiologista. Se tem problema, enfim, na vis, procura o oftalmologista. Se tem um problema na alma, procura o terapeuta, o psicólogo, precisa de um profissional. E às vezes as pessoas relutam com isso. Mas pode ser que num grau a menos, aquela amiga do cafezinho ajuda muito, não ajuda? Com certeza. E no processo de migração, a gente acaba perdendo essa amiga do cafezinho que vai aliviando as nossas bagagens, que vai aliviando os nossos sentimentos. E a gente precisa, nesse novo tempo, se abrir para novas pessoas, se abrir para novas amizades, para que a gente possa, aos poucos, claro, gente, que a gente não vai abrir a nossa vida assim, mas a gente precisa voltar a refazer laços de relacionamento, que isso ajuda muito também nesse processo de mandar essa ansiedade embora, em nome de Jesus, né? Para vivermos uma vida plena e uma vida feliz. Ana, fala mais para mim. Você falou que tinha algumas coisas aí para compartilhar com as meninas, que você estava muito animada. E pegando esse gancho só do que a senhora está falando, nós fomos criados para serem seres sociáveis. Então, é fundamental, de suma importância, de ter essa conexão. Tem pessoas, né, que são mais introspectivas, mais tímidas. Mas eu não consigo me abrir com um estranho. Participa de um grupo. Tem um grupo juntos na jornada, né? Então, assim, a dor de uma acaba sendo uma experiência da outra. E ali você cria laços, cria conexões. Mas não se isole, não fique sozinha nessa. Porque quando você se isola, realmente você acaba não tendo uma visão de futuro. Né? Você acaba não conseguindo superar esses sentimentos, porque imagina, todo dia você acaba pensando em uma coisa negativa. Como é que você vai sair do poço, né, dessas emoções se você não vê expectativa nisso? Então, acaba sendo muito pesada essa bagagem. Compartilha suas emoções, seus sentimentos, até porque acaba sendo uma superação quando você vence isso. E aí, às vezes, a sua história de superação ajuda outra pessoa, né, pastora? Muito. Quando alguém compartilha que venceu aquilo, você fala, puxa, eu também posso vencer. E quando você é essa pessoa que compartilha com alguém, quando você é o refrigério para alguém, isso também é muito bom. E assim, nesse momento todo que a gente está falando aqui, eu não posso dizer que a igreja não ajuda muito. A igreja ajuda demais, né, nesse processo, nesse acolhimento das pessoas. Eu sou pastora da família Viva Braga e eu vejo, acaba o culto, as pessoas não querem ir embora. Por que elas não querem ir embora? Porque elas querem ficar naquela comunhão de relacionamento, de conversar, de falar, de trocar experiências. E esse é um momento muito bom. Então, no país que você está, eu te aconselho também a buscar este lugar de refúgio também, que é a igreja, que ajuda muito em relacionamentos, que ajuda muito nesse desenvolvimento da sua vida, em você aliviar a sua bagagem. E eu também não vou deixar de falar, vem fazer parte do nosso grupo.
quarta-feira agora tem o nosso grupo virtual. Participa, vem estar com a gente, vem caminhar, vem criar novos relacionamentos, novas conexões, que isso faz muito bem. A Ana falou para mim que tinha algumas coisas para ensinar para vocês, e eu vou deixá-la com liberdade para fazer. Ótimo. E se vocês tiverem dúvidas também, vocês colocam aí que a gente vai respondendo, tá? Sobre ansiedade. Se você está passando por alguma situação, coloca o seu exemplo aí para a gente poder te ajudar ao máximo nessa live. Amém. Eu trouxe uma questão aqui muito boa, é que quando a ansiedade ela pode ser benéfica para a gente, como que ela pode ajudar? Então aqui, ó, a ansiedade ela também pode nos impulsionar, você sabia disso? Como que ela nos impulsiona? Quando a gente pega o que está nos deixando ansiosa e fala assim, como é que eu vou resolver esse problema? É mesmo uma questão de detetive, assim, né? Porque parece bobeira, mas quando você coloca no papel, a gente falou um pouquinho antes aqui, escreve o que está me deixando ansiosa. Aí você coloca lá, isso está me deixando ansiosa, aquilo outro. Como que eu vou resolver isso? Como? E aí a sua mente, né, é tão assim, Deus é maravilhoso, porque ele nos tornou tão inteligente que ele faz com que você consiga entender formas de você passar por cima da ansiedade e aí ela te impulsiona, ao invés de te travar. Te impulsiona como? A resolver algum tipo de conflito, a resolver algum tipo de dificuldade que você esteja passando. Então ela pode ser muito ruim a ponto de te paralisar, mas também ela pode ser muito boa ao ponto de te impulsionar, de te dar caminhos para você resolver e passar por ela. E aí, como que a gente vê isso? É a forma como você enxerga a ansiedade. O que está te deixando ansiosa hoje? A primeira pergunta que você tem que fazer. O que me deixa ansiosa nesse momento? E aí, vamos tratar primeiro, então, daquele pensamento que te surgiu. O primeiro pensamento que te surgiu. Então, essa é a prioridade que eu devo resolver esse problema. Como? E aí, você vai arranjar formas, como a gente falou aqui, falando com um terapeuta, um psicólogo, falando com um pastor, uma pastora, participando de grupos de pessoas na parte da imigração, né? Quem está em outro país. Então, assim, para a gente tentar entender como superar essa ansiedade. E aí sim você começa a ver as coisas clareando, né? Então você começa a entender, falar assim, olha, aquilo que está me trazendo algum tipo de peso, agora eu estou conseguindo ver uma solução. Então, se você tem ansiedade, você se posiciona diante dela, você é impulsionada a resolver problemas, você é impulsionada a abrir coisas na sua vida. Exatamente, você Quando consegue ela não te enxergar com vence. clareza. Quando ela não te vence, faz o contrário, né? Então, Exato. você fala, não consigo, ai, por que esse peso? Aí você fala, não, tomar uma posição, isso que tá me deixando ansiosa, vou resolver. Isso, exatamente. É mesmo se Olha, posicionar, né? Ou ela vai passar por cima de mim, ou eu passo por cima dela. é isso aí. Isso mesmo. Bom, e Ah, aí eu trouxe aqui alguns exercícios, então, para é vocês, isso né? que eu ia falar agora com você, esses exercícios que eu estou querendo saber. Então, assim, eu coloquei aqui quais exercícios primários ali que a gente pode melhorar a ansiedade. Eu tô tendo uma crise de ansiedade nesse momento. Gente, Uhum. parece bobo, mas super funciona. O primeiro de todos é a respiração. Vai para um lugar mais tranquilo, se você estiver em casa sozinha, vai para o seu quarto, vai para o banheiro, vá para um ambiente tranquilo e respire. Respire lentamente, né? Por 4 segundos e solta. Por 6 segundos, 5 segundos. Isso repete umas 4, 5 vezes. A respiração é biológico, vai fazer com que o seu cérebro ele oxigene melhor. E aí aquela crise de pânico, de ansiedade que você está passando por naquele instante, ela simplesmente vai começar a desaparecer. E muitas vezes, pastora, a gente fica com aquela crença, né, não vai funcionar, respiração. Não, mas funciona. Tanto que, como a pastora falou, eu estou grávida de gêmeos, então nas minhas preparações de parto que eu estou fazendo, lá ensina que na hora do parto natural, né, uma das formas de aliviar a dor é a respiração. Você respirar lentamente, soltar lentamente. Quando você está passando por alguma crise de ansiedade, conforme eu estou falando aqui, respira, inspira e expira lentamente.
e faz essa repetição. Porque aí tudo começa a fluir, você consegue voltar ao seu estado normal. E aí aquele peso emocional da ansiedade ou de algum outro sintoma, como depressão, ele acaba que ele não some de vez, mas você consegue pensar com clareza. Isso Ótimo. ajuda muito. Respirei. Faço mais o quê, Ana? Bom, um outro aqui, que é fundamental, né? Orar. Ah, Orar é muito importante. Então, assim, falar com Deus o que você está sentindo. Se às vezes você não se sente segura de conversar com uma pessoa, de se abrir, a oração é fundamental, né? Além de criar intimidade com o nosso Criador, a gente consegue também desabafar tudo aquilo que está aliviar. pesado, né? A senhora, eu acho que pode falar isso com mais propriedade. Eu queria até compartilhar, vou pegar esse gancho, depois você fala o outro, pode ser? Tá bem, Eu pode queria ser. pegar esse gancho que ela falou da oração, que tem uma palavra muito linda em primeira de Pedro, na carta que Pedro escreveu, capítulo 5, no versículo 7, fala assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vão existir momentos que a gente vai estar assim muito ansioso mesmo e que a gente vai respirar e vai parece que a coisa não vai acontecer. Mas se você parar e lançar sobre ele a sua ansiedade, confia que ele está cuidando de você. Mas pastora, minha situação é muito difícil. Confia que ele está cuidando de você. Então a oração, ela faz isso, ela faz a gente como que eu vou falar assim? Transportar, tirar daqui de dentro e colocar nos pés da cruz e colocar no altar. E existem coisas, gente, que é só o Espírito Santo de Deus que pode ajudar naquele momento. Existem situações que, mesmo que se você falar para alguém, talvez a pessoa não entenda naquele momento o que você está sentindo e o que você está vivendo. Mas lançando sobre ele, através da oração, você tem acesso a um Deus maravilhoso que pode, com a mão dele, acalmar todo o seu coração, acalmar toda essa tempestade dentro de você. Então ele é um Deus que acalma a tempestade fora, mas ele é um Deus que acalma a tempestade dentro. Ali falou assim, eu oro e lanço sobre o Senhor porque eu sei que está cuidando de nós. Isso mesmo, Fabi. Sempre é a oração que o Senhor está cuidando de nós. Tenha essa certeza. Às vezes o inimigo das nossas almas quer tirar isso da gente, sabe? Essa certeza do cuidado de Deus. Não perca essa certeza do cuidado de Deus na sua vida. Você é imigrante, você pode achar, mas Deus está com você aonde você andar, no lugar que você for, no lugar que você estiver. Deus está com você, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ele segura firme na sua mão para que você não caia. Então confie nessa palavra, tenha fé nessa palavra, que quando vier esse movimento de ansiedade, creia que Ele está cuidando de você. E você pode lançar sobre Ele, Senhor, hoje está difícil demais, hoje não dá, hoje... E você pode falar com Ele tudo aquilo que você tem sentido, que Ele está te ouvindo. Creia que Ele está te ouvindo. Pode falar, Ana, o terceiro aí, para nós. Exatamente. Um outro exercício que você pode fazer também, começando por hoje, tá, gente? Aqui e agora, é mudar o foco. O que é que nesse momento pensa aí em alguma coisa que te traz ansiedade sobre a sua vida? Mais uma coisa. Ai, mas eu tenho muitas, mas a master, assim, a maior de todas. Muda o foco. Não fica pensando nela. Sabe por quê? A neurociência diz, né, estudo, há dados, de que a nossa mente, ela não consegue diferenciar o real do imaginário. Então imagina, se você só fica pensando naquele problema, ou então está frustrado, frustrada com alguma coisa, pensar não vai resolver, mas também vai te deixar pesada. Então, Sim, assim, muda o foco do problema. O que que eu devo pensar? Não, eu vou começar a pensar diferente. Eu vou começar a pensar que essa situação vai se resolver de uma forma ou de outra. Só que pensar também tem que ter uma ação, né? Então, assim, se você está agindo, só que não depende de você, a situação, ok, muda o foco. Agora, não adianta também pensar só positivo e esperar acontecer, que aí não vai dar verdade. certo. Verdade. Tem gente que fica
tão obstinado em uma coisa, né? E às vezes aquilo ali nem é para ele. Deus está dando livramento e a pessoa fica insistindo em coisas que nem são para elas, trazendo ansiedade, dores para o próprio corpo. Ei, Dudinha, linda é você, Dudinha. Ansiedade para o próprio corpo. Então, a gente tem que também ter esse discernimento. Quando eu passo pelo período da oração, eu começo a ver, tem coisas que não são para mim. Às vezes em relacionamentos, mulheres ficam ali, ó, num relacionamento que... E eu não estou falando de mulheres casadas, estou falando de mulheres imigrantes que às vezes chegam e ficam buscando relacionamento e porque eu tenho que ter, ou às vezes atrás de dinheiro, porque eu tenho que ter dinheiro, porque se não for dinheiro, comece a trocar essas coisas que estão te deixando assim muito apavoradas, ao invés de pensar só em ter dinheiro, pensa em ter uma qualidade de vida, viver uma vida mais tranquila, né? A Bíblia fala que uma vida tranquila e humilde para não ter tribulação na alma, Paulo fala isso, né? Então, esse hiperfoco que a gente coloca, às vezes, não, eu saí do Brasil e agora eu tenho que mostrar para todo mundo no meu país que eu estou bem, que aqui eu enriqueci, e às vezes a realidade é outra, e você fica colocando peso em você mesma, sobre questões que as pessoas às vezes nem estão pensando em você, desse jeito que você acha que estão pensando. E você fica colocando esses pesos em cima. Então, eu achei muito interessante mudar o foco. Muda o seu foco, coloca outra coisa, começa a pensar em aprender alguma coisa. A língua do país que você está, comece a aprender essa língua, comece a ler livros nessa língua, comece a sua cabeça, você é criativa, você pode mais do que isso. Comece a dar uma voltinha na rua, a se relacionar com pessoas, mudar isso que está só pensamento, pensamento, né? Em nome de Jesus. Exatamente. Tem Desfrutar do mais dica, Ana? ambiente. Tenho uma última dica aqui muito legal. Pode Mas falar. Eu é estou anotando exatamente tudo. isso. Muito bom. Desfrute do ambiente que você tá, não fique presa ao passado, porque às vezes você se compara muito também com o seu eu do passado, e isso acaba te trazendo ansiedade. Ah, mas no Brasil eu tinha isso. Ah, mas em tal lugar era desse jeito. Gente, aprendam uma coisa. Tudo na vida é uma experiência, e a experiência ela vem para nos ensinar. Então, assim, aquilo que você vê como um erro, às vezes é um livramento. É uma experiência para você não errar de novo. Então, não veja um erro como só se você repetir o erro. Aí, realmente, né, é um erro. Mas, assim, mude a forma de você olhar o que está ao seu redor. Então, a experiência, ela vem para te acrescentar. Ela mostra duas coisas. Quais habilidades eu ainda não tenho e preciso construir? E outra coisa é, o que que eu preciso fazer para melhorar, né? Para me impulsionar. Então, é pegar aquilo que está negativo e mudar o foco mesmo. Enxergar o positivo no ruim, né? Enxergar o positivo, as coisas boas nas dificuldades, né? Você falou do desfrutar, né? Eu estava no processo, no início, e eu tenho uma amiga também que é psicóloga, e eu falei para ela, nossa, eu não tô conseguindo. Aí ela falou assim para mim, justamente sobre isso. Ela começa a desfrutar. Eu falei, vou desfrutar de quê? Eu não quero desfrutar de nada. Ela falou assim, você vai contemplar as coisas simples. Eu quero que você saia e contemple as coisas simples. E aí eu comecei a sair por Braga e a olhar coisas simples que que eu comecei a ver assim, puxa vida, que oportunidade. Que oportunidade de saber isso, de conhecer isso, de estar aqui. Aí eu comecei a perceber que muita gente paga para ficar vindo aqui, que é uma cidade super turística. E aí eu falei, o que essa gente está vendo que eu não estou vendo, sabe? E aí comecei a querer ver essas coisas, sabe? A aprender. E tem um outro sentimento, que a gente já vai caminhando para o final, que assim, que impede a pessoa de desfrutar é a culpa. Tipo assim, eu tô aqui, mas eu deixei minha família lá. E aí eles não conseguem desfrutar comigo, eles não conseguem viver isso comigo. Às vezes uma mãe que veio e deixou o filho, aí ela não consegue porque se sente culpada do que o filho está lá atrás, e enfim, por diversos motivos, ou que deixou alguém, e que essa culpa não te atrapalhasse de avançar também, não te deixasse mais ansiosa, que você aproveitasse as oportunidades que você está tendo nesse momento, as oportunidades que você está tendo de ver outras coisas, de fazer novas conexões, de conhecer novas pessoas, o lugar que você está.
pode ser incrível de acordo com seus olhos. A Bíblia vai falar que se os nossos olhos foram bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Então, que os teus olhos tenham luz para aquilo que você está vivendo e para aquilo que você está vendo, que é uma oportunidade muito rica que você está tendo. Amém? Ana, você quer Exatamente. falar mais alguma coisa para nós? Sim, e uma coisa também que pega muito, eu não sei as meninas que estão participando, ou a senhora mesmo, mas assim, uma experiência que eu, como terapeuta, tive aqui em Portugal, é no inverno, né? É quando tá ali tudo cinza, quando é 8 horas da manhã ainda tá escuro, quando são 5 horas da tarde já tá escuro. Então, assim, não é papo de terapeuta não, sabe, gente? Com relação a pensar positivo, a mudar o foco, mas são estratégias que nós imigrantes, que viemos de um país tropical, né? Calor, eu venho do Rio de Janeiro, a gente precisa tomar. Então, qual estratégia que eu fiz para melhorar, assim, a questão do inverno aqui, que é algo que me pega muito? Mudar o ambiente da minha casa, né? Colocar luzes mais quentes, como por exemplo, uma luz amarelinha. Para mim funcionou. Então, às vezes, você, de acordo com a sua realidade, você muda, né? Coloca ali uma vela que te traga um conforto, né? Coloca na televisão ali no YouTube uma imagem de uma lareira. A Então, Gabi tá assim, falando aí o inverno lá na Finlândia. Ela tá na meu Finlândia. Deus, imagina, imagina. Meu Essa é a Deus, estratégia. Gabi! Ô, gente, eu vou falar também uma coisa aqui da Ana, para a gente ir caminhando para o final, é que, de fato, existe a ansiedade boa, a ansiedade ruim que a gente precisa ver. Às vezes você está num ponto que você precisa de ajuda, eu queria indicar você, Ana Dias, ela é maravilhosa, que às vezes você precisa de uma ajuda profissional. Mas essa coisa da gente também, num país sem sol, pode ser que seja falta de vitamina D no seu corpo. Então faça uns exames médicos também, que às vezes você está prostrada aí, pode ser questão de vitamina. Eu já fiquei aqui, Ana, não sabia se era demônio, não sabia se era vitamina, não sabia se era ansiedade. Então, às vezes, pode também essa parte no seu corpo, Tem tá? que ter esse cuidado, essa visão, né? Cuidar do É corpo, da verdade. alma e do espírito, exatamente. Entrou a minha amiga Érica aqui, que ela tá lá nos Estados Unidos, já tem muitos anos que eu não a vejo, uma saudade querida, e hoje é aniversário dela, um beijo. Olha só, eu vou deixar as suas considerações finais aí, para você falar com as meninas, fica à Nossa, vontade. muito rápido. Essa live tem que durar umas Foi duas muito horas. Tem tanto rápido. assunto. Você tem mais alguma coisa, você pode falar. Sim, meninas, se vocês tiverem mais alguma questão aí, pode colocar nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Então, Sim, aqui, uma última coisa que eu queria falar era com relação da ansiedade, se a gente consegue vencer a ansiedade. ótimo. Não, a gente não consegue vencer a ansiedade. Ela, na verdade, ela não é eliminada, né? Porque é algo nosso, biológico, fisiológico nosso. Mas a gente consegue superar ela com todas essas pequenas dicas aqui que a gente falou. Então, assim, primeiro de tudo, cuidar do corpo, ver se está faltando algum nutriente, vitamina D, se está faltando ferro, se você está anêmica. Cuidar do espírito, né? Se apoiar a outras pessoas, procurar, se você puder, ajuda terapeuta, psicológica. Então, criar formas dessa ansiedade não te vencer. Tá certo. Então, assim, a gente não, ela não é vencida, não é eliminada, mas com essas estratégias a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. E a gente melhorando a nossa qualidade de vida, a gente melhora também com relação a nossa família, que a gente trouxe, ou então pessoas, que a senhora deu exemplo, de filhos, às vezes deixou o cônjuge no Brasil, deixou pai, mãe, e a gente vai criando estratégias e meios da gente conseguir ter uma nova visão, né? E ter uma qualidade de vida naquele ambiente que a gente está naquele momento. Amém. Ó, querida que está assistindo a live, que vai assistir depois, envia para alguma amiga. Você é mais do que vencedora. Creia nisso, creia que você é capaz, creia que você consegue, que a mão do Senhor é sobre você. Aproveita. Eu anotei todas as dicas de respiração, orar, mudar o foco e desfrutar.
Vamos gravar? Respiração, orar, mudar o foco e desfrutar. Para que a gente possa vencer isso na nossa vida, em nome de Jesus. A gente sabe que o processo migratório, às vezes, não é simples. Só quem passa, eu falo que só quem tem coragem de fazer isso. Não é uma coisa simples, mas que você pode vencer. O nosso grupo Juntas na Jornada é um grupo que está à disposição para ajudar você, para colocar esses assuntos, para conversar sobre isso, para jogar luz nisso, para que você seja curada, para que você seja abençoada, em nome de Jesus. Eu queria finalizar aqui, tem um texto que fala assim, olha, quanto mais tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, se há boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Ocupa a sua cabeça com coisa boa? Ocupa a sua cabeça com aquilo que vai dar fruto, ocupa a sua cabeça com aquilo que vai te fazer crescer, com aquilo que vai te fazer desenvolver, ocupa a sua cabeça com coisas que vão fazer você uma pessoa melhor. Não fica pensando só em coisa ruim, não fica pensando, não deixa isso. O passarinho pode até vir, tem um amigo meu que fala muito isso. Um passarinho pode até vir e aqui fazer alguma coisa na sua cabeça. O que ele não pode fazer é ninho. Não deixe as coisas ruins fazerem ninho na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ana, você quer falar mais alguma coisa? A Marília colocou aqui no comentário: tenho passado por uma situação no trabalho que tem me gerado muita ansiedade. Estou até de baixa. Marília, pensa assim. Você não consegue controlar o que o outro faz por você, mas você consegue controlar o que sai da sua mente, o que sai da sua alma. Então, a partir de hoje, controla suas emoções no sentido de muda o foco, né? Não pensa ali, às vezes, no problema. Às vezes, a gente sabe que tem pessoas mais que trazem algum tipo de aborrecimento pra gente, algum tipo de... para nos prejudicar mesmo. Mas isso não está no nosso controle. Entrega nas mãos de Deus e faz a sua parte. E fica em paz. Fica com o coração em paz, porque isso vai te trazer leveza, né, pastora? Amém. Amém. Gente, nós vamos orar agora. Você que está aí com a gente na live agora, você que vai assistir depois, eu gostaria de orar com você, para que Deus toque no seu coração, em nome de Jesus, te trazendo paz, refrigério, para a glória de Deus. Coloca a mão no seu coração aí na sua casa, que eu quero orar com você. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, nessa live. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada mulher que aqui está, algumas já passaram, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, toma o coração dessas mulheres nas tuas mãos. O Senhor conhece o processo de cada uma, o que estão passando, os sentimentos, Senhor. Ó Deus, que elas possam nessa noite sentir a tua mão forte, onde quer que elas estejam, Senhor. Assopra paz no coração, assopra refrigério na alma, Senhor. Que elas possam mesmo aprender o que aqui foi ensinado, Senhor, que elas possam colocar em prática o que aqui foi ensinado pela Ana, Senhor, para que haja melhora na vida delas em teu nome e para a tua glória, Senhor. Eu quero abençoar cada mulher, pedir que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, Senhor, pedir, ó Deus, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha levantar, ó Deus, e tira toda a confusão de mente, Senhor, que elas possam ter clareza, ó Deus, no propósito do Senhor na vida delas, que elas sejam abençoadas nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ana, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, pelo carinho, por você ter aceitado assim tão rápido, tão prontamente a fazer essa live. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui também falando um pouquinho desse assunto. É um assunto muito profundo, né? Então, se fosse para ficar horas aqui, a gente estaria conversando. Mas muito obrigada também por cada uma que entrou nessa live. Que Deus abençoe vocês. Amém. Meninas, que Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente espera que tenha acrescentado algo na vida de vocês. Se puderem compartilhar essa live, depois que subir, comentar, para que a gente possa alcançar mais mulheres, para que a gente possa abençoar o maior número de mulheres possível, em nome de Jesus. Uma boa noite para todas vocês, de todos os lugares aí, né, que vocês estão, e Deus abençoe. Amém. Beijo, Ana. Deus te abençoe também. Beijo para todos. Fiquem com Deus.